Está no ar o podcast Em Cólicas. O universo inteiro sob a ótica feminina. Oi, gente, aqui é a Mel Gasperini e esse é mais um episódio do nosso podcast Em Cólicas, o universo inteiro sob a ótica feminina. Eu tô aqui com a minha parceira maravilhosa, Ná Mendonça, e eu já vou perguntar pra Ná, além de dar oi, já vou perguntar o que ela achou do nosso novo slogan. Oi, Melzita, oi todo mundo. Eu amei nosso novo slogan. Como não? Mostra muito a nossa mudança pra segunda temporada, né? Sim. E quem sabe não mudamos para a terceira, pra quarta, porque é isso aí. É assim que a vida funciona. Sim. Antes da gente começar, vamos dar aqueles recadinhos iniciais. Como vocês já sabem, estamos com algumas novidades, que daqui a pouco nem vão ser mais novidades, mas a gente por um tempo ainda vai seguir lembrando que são. A primeira delas é que criamos uma campanha de financiamento coletivo para o Em Cólicas. A ideia é ajudar com os custos de edição da nossa maravilhosa Drica e a divulgação do podcast, mas também, e ainda mais importante, queremos unir forças para ajudar casas que acolhem mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. Então, 20% do valor que a gente arrecadar por lá por mês vai ser doado para uma instituição. O endereço para vocês entrarem nessa com a gente é apoia.se/emcólicas. E vocês, inclusive, podem sugerir organizações e instituições que precisam de ajuda. Vão lá no nosso Instagram, @emcólicas, e mandem as suas sugestões. Todo mês nós vamos escolher uma casa de acolhimento para receber essa doação. E é claro, quanto maior for a adesão à campanha de financiamento coletivo, a gente consegue também aumentar o valor da contribuição. Então, não só contribuam se puderem e quiserem, mas também divulguem a campanha para que outras pessoas possam ajudar também. E tem recompensa para quem apoiar. A partir de R$10 por mês, você tem o seu nome no nosso post mensal de agradecimento. A partir de R$20 tem um nome no post e também recebe uma newsletter na véspera do episódio ao ar, com vários spoilers e links de conteúdo extra sobre o assunto, para saber tudo que nós vamos falar. E ainda a partir de R$40 tem tudo isso e ainda vai participar do nosso grupo de WhatsApp, onde pode dar palpite à vontade e mandar áudio para participar dos programas. Por fim, todas as informações sobre o podcast Em Cólicas e nossas ações vocês encontram no site emcólicas.com.br. É só entrar lá e acompanhar nosso trabalho. E agora, depois de já meio podcast passado, vamos pro episódio. Bora! Ô, gente, como em quase todos os episódios, eu peço desculpas antecipadamente, porque temos crianças no térreo brincando. Hoje a brincadeira é esconde-esconde. E tá calorzão aqui, tipo, tá muito calor, então essas crianças pegam fogo. Eventualmente vocês vão escutar alguns gritos. Mas tá todo mundo bem, aparentemente. Não é ninguém se matando, são apenas crianças, que tem tudo a ver. Aparentemente, não é mesmo? Crianças que tem tudo a ver com o programa de hoje, porque a gente quer falar Sim. aqui sobre gerações. Será que tem conflito? Será que tem Acolhimento? contribuições, acolhimentos, empatia? Vamos descobrir hoje, falar mais sobre as gerações. Porque aqui, no meu achismo, esse é um assunto que a gente passa a pensar mais depois de certa idade, né? De quando a gente já tem uma certa maturidade. Tipo, convive com outras pessoas, assim, tu consegue perceber essas diferenças de gerações? Ou meio que as pessoas com quem tu convive têm uma convergência de pensamentos e coisas assim? Assim, de um modo geral, convivemos todos bem. Civilizadamente. Né? Mas tem um assunto ou outro que eu percebo sim que tem esse choque de gerações, de pensamentos diferentes, porque na época sempre o mesmo discurso, ai, na minha época não era assim, nananã. Mas tem sim essas diferenças de pensamentos que acabam atrapalhando um pouco, sabe? É difícil. Não sei, eu já vou só entrar aqui numa questão rapidinha. Talvez eu tenha até comentado já em outro episódio nosso, ou do Caraia, não lembro mais. Mas em casa sempre teve um discurso, por exemplo, de concurso público. E quando você tenta explicar que existem outras profissões que pagam muito bem e, sei lá, você tem projetos que pagam também e tal, não sei o quê. É difícil entender, sabe? Porque eles veem muito essa segurança
de nunca ficar desempregado, de sempre receber e tal, pelo concurso público. Então, tem umas divergências, assim, de pensamentos que são bem difíceis de levar. Sim, a gente vai falar bastante sobre isso e até a gente tem uma participação legal no programa de hoje que vai ser um pouco diferente, porque a gente convidou ela pra vir aqui, não deu, por conflito de agenda, não rolou, mas a Paula Morel, que já participou aqui do Incólicas ano passado, no episódio sobre diversidade, ela também estuda e trabalha com essas questões, e dentre as coisas que ela estuda dentro da diversidade, tem também, né, etarismo, idadismo, e aí ela fez várias contribuições, e tem um áudio dela que a gente trouxe hoje aqui, que vai falar justamente sobre isso, né? Será que complica mesmo? Ou será que a gente poderia tirar uma coisa, um aprendizado melhor? Mas aí a gente vai ver daqui a pouco. Acho que as duas coisas, né? Depende de cada um. Vemos daqui a pouquinho, então. A gente tem muito aquela coisa, quando é mais nova, né? Os adolescentes fazem muito isso, que é achar que tá sempre certo, que os pais não entendem, como se os pais nunca tivessem passado por essa idade, né? Total. Então a gente acha que a gente é muito esperto, que eles não estão reparando que a gente tá fazendo alguma coisa escondida. E quando você começa a beber, que acha que ninguém vai perceber, você ninguém tá exalando viu. Álcool. Falando toda enrolada e acha que ninguém vai perceber que tá bêbada. Pega um simples chiclete e vai tirar o cheiro. Ainda mais nova, né? Que não sabe beber direito, assim. Né? E aí, o que acontece? Com o tempo, a gente se torna o que mais temia, porque a gente vai começando a se perceber parecidos em muitas coisas. Cara, total. E aí a gente começa a ver que algumas coisas que os nossos pais falavam, pais ou qualquer adulto de referência, assim, né? Falavam, não só fazem sentido na vida adulta, como a gente faz aquilo também, né? Sim, geralmente são coisas que a gente criticava. Sim, mas muito. Enfim. Ai, é o capote que a vida dá. Sempre. Aqui a gente trouxe uma definição legal, definição não exatamente, mas assim, uma visão legal do site Portal do Envelhecimento, que fala sobre gerações, né? Então, o que eles disseram, assim? A compreensão sobre o assim chamado preconceito etário passa por um exame do comportamento de jovens e velhos nos últimos séculos. Na Idade Média, não havia uma noção de gerações e tampouco das etapas do ciclo vital. Crianças e adultos misturavam-se no ambiente do trabalho e nas festas da comunidade. Era muito aquela coisa de, tipo, não se via as etapas da vida, assim, o que era adequado para cada etapa da vida, né? Não tinha essa noção, era todo mundo junto, né? Sim. Imagina, você vê também na escola, aqueles livros de história e tal, crianças trabalhando mesmo em trabalhos pesados, né? Não tinha essa noção do que pode, do que não pode, o que seria legal no sentido de legalidade mesmo. Sim. E não existia, cara, eu não sei como. E aí ele segue aqui, né, o site segue falando: foi somente na era moderna que novos padrões de relacionamento entre as gerações foram construídos. Até a própria noção de geração foi construída, porque até então não havia segregação geracional. E aí aqui segregação de uma forma positiva, assim, digamos, né? Não havia essa divisão. Assim, foi só no período moderno que as gerações começaram a ser estudadas, começando pela infância, e como consequência da preocupação em cuidar dessa infância, incentiva-se a escolarização. A adolescência só passou a ganhar visibilidade na segunda metade do século XIX, e a velhice no século XX, com o desenvolvimento da gerontologia. E aí, essa informação faz a gente pensar o porquê dessa separação, até porque é difícil pensar no mundo sem essa separação. Sim, é estranho, né? Pra gente é muito natural ter essa coisa da infância, adolescência, tipo, meio que separadinho, vai. Sim. E aí, eu quero pegar aquilo que tu falou, e aí agora sim já entrar no nosso debate, passamos da parte teórica e vamos começar a falar, que é a falta de compreensão entre as gerações. Que aí foi o que tu falou sobre os conflitos quase inevitáveis. Sim. Fale mais sobre isso. Tem alguns assuntos mais difíceis de lidar, né? De pensamentos. Eu não queria falar sobre política, mas... Ai, sim, eu acho que nem precisa. Porque... não precisa, mas assim, vocês já entenderam, né? É bem complicado. Alguns pensamentos são muito complicados. E você percebe que... Assim, Melzita, na verdade eu também tenho uma dúvida que... Eu não sei se é uma questão de geração, eu acho que é também, na verdade. Mas eu acho que também tem uma questão do seu
convívio, do meio que você vive, você não acha? Mais ou menos. Ou você acha que é o perfil da pessoa ter uma mente mais aberta, uma mente de explorar mais e conseguir se adaptar ao que tem, o que tá acontecendo no mundo novo, entre aspas? Tem gente que é mais cabeça dura pra entender. Pra gente falar sobre isso, eu vou colocar pra nós aqui o áudio da Paulinha, um dos áudios que a Paulinha mandou, porque eu acho que ela fala muito sobre essa questão de quase estereótipo. Como é que uma pessoa, se ela é jovem, ela é assim, se ela é velha, ela é assado, e eu acho que esse áudio dela foi muito bacana em relação a isso. Deixa eu colocar aqui pra gente. Eu também queria comentar sobre o etarismo, que é esse preconceito com pessoas idosas, mas eu acho que principalmente a gente tem que falar sobre o idadismo, que é o preconceito que pode acontecer em relação a qualquer idade. Quando a gente diz que uma pessoa é jovem demais para alguma coisa, de alguma forma também é um preconceito que faz parte daquele contexto. Então que a gente pudesse, assim como não faz mais sentido atribuir nada a gênero, como, por exemplo, rosa e azul, que a gente também não atribua comportamentos às questões etárias, porque comportamentos são de acordo com o que a pessoa tá a fim de fazer, o que faz sentido para ela, e isso pode ser que para uma pessoa numa fase da vida seja de um jeito e para outra seja de outro. Então, eu acho que essa reflexão também nesse aspecto é importante pra gente ir desconstruindo alguns paradigmas que há muito tempo existem, né, na nossa sociedade e que não nos levam a lugar nenhum, só lugares de preconceito mesmo. Né, eu acho que tem tudo a ver com isso que tu falou agora, Sim. porque, tipo, sim, tem pessoas que têm 60 anos que têm uma baita disposição, assim como tem pessoas de 20 e poucos que, né, estão lá cansados. Então, Cara, eu sempre falei que a minha mãe é mais nova que eu, assim, se for contar a disposição, sei lá, essa sede pela vida, sabe? Tipo, minha mãe é bem mais nova que eu. Eu já nasci velha, se for... Entende? Nesse sentido, eu já nasci idosa cansada. no sentido de estereótipo, Então, eu acho que isso responde um pouco a tua pergunta sobre será que o meio faz a pessoa? Eu acho que sim também, né? Porque daí, por exemplo, assim, antes tu veio na questão de política, então vamos, né, sem nomear nada. Pessoas mais velhas tendem a ser mais conservadoras, mas a gente vê muita gente mais velha também com uma visão mais progressista, né? Assim como a gente vê muito jovem com visão conservadora, e isso muito provavelmente tem a ver um pouco de onde ele veio, de como ele percebe a vida, das oportunidades que ele teve, né? Então eu acho que faz sentido também o meio da pessoa deixar ela com essa cara mais, né, mais jovem, mais velha, usando os estereótipos aqui. Sim. E eu acho, Melzinha, que, por exemplo, além desse lance de cada um, de depender do convívio de cada um, eu acho que também entra um pouco dessa nossa mania, por falta de uma palavra melhor, que a gente tem de colocar todo mundo definir as coisas, sabe? Rotular. E assim, nada é definitivo, sabe? Por exemplo, vão existir pessoas que, como você falou, vão existir pessoas mais velhas que são mais conservadoras, pessoas mais velhas que não são, pessoas mais novas que são, pessoas mais novas que não são. Não existe uma coisa única. Não existe só uma verdade, não existe só uma definição. Eu acho que é mais esse lance mesmo da gente querer definir as coisas, dar nome, sei lá como a gente pode dizer. E não é nada disso, né? A gente vai mudando. Hoje eu posso ser de um jeito, amanhã de outro. Existe o preconceito, existe a reprodução das coisas. Hoje mesmo, com esse áudio da Paulinha, eu lembrei que hoje mesmo eu dei uma dessas, sabe? Eu falei, pô, a menina também é muito nova, por isso que não tá... O lado profissional já tá ainda meio assim e tal. Sendo que tá todo mundo ali aprendendo, todo mundo, sabe... quebrando a cara, enfim, depende da bagagem, depende de N fatores, que não a idade. A idade, na real, é só um número. Tem gente mais nova que passou por muito mais coisas do que eu, por exemplo, mais dificuldades, etc, e pensa de uma forma diferente, porque eu não passei pelas mesmas coisas, e por aí vai, sabe? E aí eu acho que a gente pode usar isso também como gancho, que é uma coisa que eu sempre bato, uma tecla que eu sempre bato quando alguém quer discutir isso comigo, e até não sei. Teve um programa do Incólicas ano passado que a gente falou sobre isso, e eu não me lembro o quê. Eu acho injusto comparar as gerações, porque a gente tá falando de eras diferentes, né? Pra mim é como dizer que todo mundo tem as mesmas 24 horas.
Não, sabe? Meritocracia. Ai, na tua idade eu tava casado, já tinha uma casa e tal. Sim, mas era outra época, era um outro Total. objetivo de vida. Você tinha outras informações, você tinha como conseguir essas Sim. infos dela de uma maneira diferente de hoje em dia. Sim, assim como eu não tenho paciência pra filho e filha que não sabe, que não consegue ensinar um pai e uma mãe como é que se mexe com tecnologia, sabe? Eu fico, puta, eu desprezo essas pessoas. Porque, ai, como é que tu não sabe anexar um documento no e-mail? Cara, essas pessoas, elas não nasceram com a tecnologia em andamento. Não é uma coisa automática pra elas. Né? Então eu acho que a gente precisa entender que são eras diferentes e que a gente que não é justo comparar, né? Por Sim. exemplo, na tua época eu brincava na rua, não jogava videogame. Desculpa, vamos de novo. Quando eu era criança, eu brincava na rua, não ficava com a cara enfiada no videogame. Aí tem duas questões, né? Tipo, tá bom, brincava na rua era muito mais seguro. Antigamente, tu brincar na rua. E segundo, não existia videogame. Será que se existisse, não ia preferir também? Sim. Né? Porque tem o videogame, as telas, enfim, eles têm um apelo, que não é só porque a criança prefere aquilo ali do que a rua. Tem todo um apelo que talvez as crianças daquela geração também cedessem a essa vontade. Então, eu acho injusta essa comparação, né? Eu vou colocar mais um áudio da Paulinha, porque também tem a ver com isso e eu adorei o exemplo que ela deu. Tá. Um outro ponto que eu acho bem importante, gurias, de considerar nesse viés de empatia geracional é que se hoje a gente pegasse uma máquina de datilografia, talvez algumas pessoas inclusive escutem isso e pensem, oi, do que ela tá falando, né? Mas se a gente entregasse uma máquina de datilografia pra uma pessoa que nunca teve contato com isso, uma pessoa provavelmente mais jovem, o que ela faria se não tivesse nenhuma instrução? Como é que ela se viraria pra poder resolver ali uma tarefa que ela tem que tivesse que usar a máquina de datilografia? Eu acho que esse é um ponto interessante de os jovens pensarem pela perspectiva de que às vezes não se tem paciência para ajudar as pessoas que não fazem parte dessa geração de mais tecnologias, novas tecnologias, inteligência artificial, conseguir ter esse viés mais empático e ajudar de uma outra forma, né? É pensar, tá, mas e se eu tivesse que encarar uma máquina do passado que eu não conhecia, o que eu faria? Tudo bem, né? Talvez eles rapidamente colocariam ali no Google da vida e descobririam um tutorialzinho de como fazer. Mas é realmente entender que nem sempre é má vontade. Pelo contrário, é muito mais até um medo de errar, um medo de não saber fazer funcionar algo que nunca foi tão acessível assim para gerações que estão aí nesse nosso mundão há mais tempo. Então, acho que essa reflexão é importante também nesse contexto todo. E aí, Ná? Cara, me fez lembrar de duas coisas. Uma é, em relação à tecnologia, de verdade. Se eu tô do lado de alguém mais nova do que eu, ela manja daquilo ali muito mais do que eu. Eu vejo essa diferença, sabe? Não precisa nem ser, tipo, eu ensinando meus pais, por exemplo. Óbvio que acontece, mas assim, eu percebo que eu não sei mexer em algumas coisas que, por exemplo, a irmã da minha cunhada, que é mais nova, tipo, faz de olho fechado, sabe? Eu falo, como é que você fez isso? Tem coisas que eu não sei, de verdade mesmo. Mas me fez lembrar esses memes, esses posts, sabe? Que aparece, tipo, se você tem mais de tantos anos, se você nasceu no ano X, você sabe o que é isso. Daí tá lá um Walkman, tipo, que os adolescentes de hoje não sabem o que é, sabe? Sim. Tipo, um Discman, que também não sabem o que é um CD. Tipo, sabem, mas enfim, não compravam. E é engraçado isso também, né? Porque a gente já não é mais jovem nesse sentido, entendeu? Tipo, bichinho virtual, a gente brincou de bichinho virtual. Se a gente mostrar isso pra um adolescente de hoje em dia, de uma criança de hoje em dia, tipo, que sem graça, sabe? O que é isso daqui? Sim, era a coisa mais próxima de tecnologia que se tinha. Sim. Era Tamagotchi lá no final dos anos 90. Assim, eu amava, eu adorava. Que existia de forma popular, obviamente, né? Não estamos falando que não existia tecnologia, mas não era uma coisa popularizada. O computador era um negócio que não tinha em toda a casa. Ah, com certeza. No começo. Sim. Esse papo me lembrou aquela trend, né? De deixar uma pessoa mais jovem e uma mais velha. E aí pedir pra ela, como você atenderia o telefone? Como você... sim. Como você abre o vidro do carro? Total. Mexe no celular, tipo... Isso. É muito
é muito louco, porque são coisas automáticas, e aí a gente vê que as crianças e os jovens fazem isso de forma automática também, Sim. né? É muito, tipo, o videozinho mais antigo que tem de uma menina querendo passar a página, ou querendo ampliar uma revista, assim, tipo, como se estivesse ampliando a imagem, sabe? Com os dedinhos, assim, um bebê. Cara, é muito louco, porque a gente não percebe essa diferença acontecendo, né? A gente não percebe Sim. essa evolução. E aí, quando vê, já mudou. É. E aí a gente tem todas essas tretas entre quem é mais novo, quem é mais velho. E é louco que é difícil a gente imaginar como a gente vivia sem tal coisa. Então, por exemplo, o WhatsApp, a gente fala com várias pessoas, entre aspas, ao mesmo tempo. E antigamente era ligação, mais antigamente ainda Telegrama. Aí a gente, como é que as pessoas conseguiam? Como é que as pessoas marcavam pra se encontrar em tal lugar e não tinha como falar com elas? Como é que se comunicava, tipo, vou me atrasar ou não vou conseguir. Como, sabe? É que não era. E aí, pra fazer um parênteses, que a gente não vai se aprofundar nisso, mas é que daí entra a questão da ansiedade. Por que a ansiedade hoje é um problema gravíssimo mundial? Porque a gente não sabe mais esperar, a gente não sabe mais, né? Não, a pessoa não ligou, não mandou mensagem. E, nossa, eu, assim, ó, não quero nem pensar em voltar ao mundo em que a gente tinha que fazer ligações. Muito menos receber ligações. Então, mas você já parou pra pensar que antigamente a gente recebia ligação e, tipo, de boa, ficava horas no telefone. Horas no telefone. Aí hoje a gente tem a pachorra de falar, eu não gosto de receber ligação, eu não gosto de falar no celular, tipo. Mas é que eu não gosto mesmo. Então, eu sou uma que fala isso, tipo, não gosto, não me liga, gente, manda mensagem. Eu mal escuto áudio, às vezes eu demoro pra responder porque a pessoa mandou áudio, eu não quero ouvir aquela hora, sabe? Tipo, tô sem fone, sei lá. Sim. Mas eu acho... Mas se a gente pensar, a ligação é uma coisa invasiva, né? Tu não sabe se a pessoa pode atender naquela hora, tu não... Exato, sabe? Mas eu sempre, quando eu ligava, eu falava, oi, fulano, tudo bem? Você tá podendo falar? Juro, pra qualquer pessoa. Mas assim, ó, eu não sei, tá? De repente, claro, tô falando por mim e por muitas pessoas que eu conheço, mas na maioria das vezes, principalmente quando é de trabalho, por mais ocupada que tu esteja, tu vai dizer, não posso, não sei o que, daí tu tá lá no banheiro, sabe? No meio de um e-mail que você tava concentrado, Ou exatamente, ou então tá, não sei, é difícil que a pessoa fala, não, agora eu não posso falar. Tu fala isso às vezes pra telemarketing, mas fora isso. E aí tem um negócio sobre essa coisa de como vivíamos sem, não sei o que lá. É uma coisa que volta e meia eu brinco com meu pai, que meu pai é desses de achar que na época dele tudo era melhor. E aí, eu disse, tá bom, então assim, então para de usar celular, para de usar o WhatsApp, para de usar e-mail, sabe? Não consegue mais. Então, cara, tudo bem, pode ser que E aí entra aquela minha teoria, que eu sei que eu comentei nesse outro episódio do ano passado, que eu acho que quando as pessoas dizem que na sua época era melhor, normalmente a época que elas falam é infância e adolescente. É óbvio que é melhor. Tu não tem boleto pra pagar. Sim. Tua obrigação é estar na escola. Então é muito mais fácil a gente ter... né? Exato. É muito mais fácil tu ter lembranças boas de um momento em que tu tem bem menos compromisso do que outros. Com certeza. Né? Então a gente é mais feliz assim, quando a gente não tem tantos compromissos, tantas obrigações. Então é fácil a gente ter uma lembrança boa e achar que era bom. Sim, era bom porque a gente não tinha obrigação nenhuma, a não ser estudar. Eu achava ótimo também. E ainda achava muito. Mas se a gente pensar em termos de conforto, de acessos, de facilidade de vida, acessos eu vou fazer uma ressalva, porque eu acho que financeiramente acesso a coisas básicas como educação e moradia, a gente já teve momentos melhores. Mas assim, em termos de conforto, de qualidade de vida, eu vejo que a coisa evoluiu, por mais, tem mais violência, tem isso que, tá bom, mas né, tu tem mais opções também de te resguardar. E de comunicação, né, Melzinha? Se fosse antigamente, a gente, por exemplo, a gente não ia se conhecer. Sim, pra quem não sabe, pra quem pegou o bonde andando, eu moro em Porto Alegre, a Nay em São Paulo, e a gente nunca se viu pessoalmente. Nunca. A gente se conheceu por conta desse projeto do podcast. Exato. Que nasceu, enfim. E não ia acontecer. Não. Tipo, um home office da vida.
Tem outra coisa que eu falo também, que falam muito sobre as gerações mais atuais, que não gostam de trabalho pesado, que não sei o que lá e tal. E aí eu sempre digo assim, cara, se tivesse todo mundo carpindo um lote, meia dúzia de lote, não tinha ninguém em laboratório fazendo pesquisa. Não tinha ninguém estudando pra tu ter uma quantidade de profissionais de saúde suficiente pra atender toda uma população. Então a gente não pode menosprezar aquelas pessoas que não gostam de trabalho pesado. Eu tenho pavor, inclusive. Eu também. Já trabalhei pesado, mas não gosto. Não é legal, sabe? Então alguém tem que deixar de fazer esse trabalho pra tá lá, pra fazer, né? Pra tá fazendo um trabalho. Não é que seja mais importante do que outro, mas é que... Não. Se fica todo mundo carpindo, a gente vai carpir a vida inteira, né? A gente não vai conseguir ter uma expectativa de vida maior. A gente não vai ter uma expectativa de vida maior, a gente não vai ter mais saúde, a gente não vai ter mais conforto. Então a gente precisa de pessoas em diferentes áreas, inclusive na agricultura. Perfis. Mas, né, então assim, tipo máquinas. Bom, tem máquinas agora que estão lá fazendo o trabalho da enxada, do não sei o que lá, enquanto essas pessoas podem estar pensando em outras coisas, mesmo dentro da área da agricultura, pensando em formas de evoluir, de atender melhor a população, enfim. É importante que a gente valorize essas diferenças e essas cabeças diferentes das gerações mais novas, porque a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir. E isso não vai ser feito por quem tá sempre no mesmo lugar. Total. E aí eu vou chamar o último áudio da Paulinha, porque ela fala sobre isso, sobre esse complemento de gerações. É muito bom esse assunto, porque geralmente quando a gente fala de diferentes gerações, a gente menciona conflito geracional. Eu fico pensando, mas por que tem que ser um conflito, né? Aí a gente vê as pessoas dizendo, a geração Z, a geração Millennium, as novas gerações não querem mais trabalhar 8 horas por dia. Gente, que coisa boa que não querem mais trabalhar 8 horas por dia. Que coisa boa que agora estão se rebelando contra padrões que sempre foram superestimados e que precisam ser quebrados no mercado de trabalho. Eu acho tão interessante que dentro das organizações, ao invés de se aproveitar tudo de bom que as novas gerações questionam e trazem para que a gente possa fazer algumas reflexões de mas realmente faz sentido a gente trabalhar tanto assim? E eu já digo aqui, não faz. Por que ao invés da gente ficar combatendo isso, a gente não aproveita para desaprender conceitos e conseguir fazer com que isso possa ser algo bem aproveitado para nossas vidas, né? Assim como eu também acho que existe muito etarismo e a galera um pouco mais jovem às vezes pensa que a galera das gerações passadas é ultrapassada. E passado não quer dizer ultrapassado. Passado tem muito a ver também com bagagem, com experiência, com repertório. Pode trazer bastante embasamento, bastante ajuda para que essa galera com todos esses novos ímpetos e quebra de paradigmas que eles têm, consigam pegar essa experiência, essa galera aí mais velha, né? Vamos botar mais experiente e fazer com que o mundo organizacional ele seja bem mais saudável, continue tendo sim produtividade, continue dando resultado, porque infelizmente a gente vive num conceito capitalista, mas que também possa ser daqui a pouco um capitalismo mais consciente, que se preocupe realmente com as pessoas, que se preocupe com o meio ambiente, que se preocupe com a diversidade. Então eu acho que a gente tem muito a ganhar quando fala sobre gerações e que não precisa ser um conflito geracional. Então, sempre gosto de dizer que eu acho que quanto mais a gente coloca pessoas diferentes juntas, mais a gente tem a ganhar enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Valeu, gurias! Beijo! E aí voltamos àquela parte que a gente tinha falado lá no início, será que precisa ser conflito? Será que a gente precisa degladiar, discutir qual que é melhor? Não, acho que tem coisas boas em todos os lados, em todas as gerações. Agora, esse lance que ela falou do trabalho, cara, eu super concordo. Já falei, nem sei se em episódio ou em off, que eu gosto de dinheiro, não gosto de trabalhar. Mentira, gente, eu tô num trabalho que eu tô amando muito hoje em dia. Falou, a pessoa começou a trabalhar 1 mês e bota no... Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa normalizar
Porque a maioria das pessoas trabalha pela necessidade de conquistar outras coisas. A gente já falou aqui. O trabalho não é um sonho. O trabalho é um meio. Ele é uma ferramenta. Com certeza, com certeza. E assim, Melzinha, será que essas pessoas... Tipo, a maioria das pessoas, como você falou, trabalha porque precisa. Tem um monte de gente que fala que não é nem de gostar do trabalho, mas se sente útil por conta do trabalho, ou não saberia viver sem um trabalho. Até isso eu acho que a gente comentou mesmo em algum episódio, de se ganhasse na loteria, nunca mais ia continuar trabalhando, aliás. Cara, eu acho que é muito medíocre, sabe? Porque tem tantas coisas que você pode fazer pelo mundo, na sua vida, pelo seu mundo particular, que não só trabalhar. E isso me aflige um pouco, assim. Esse pensamento me deixa meio, tipo... Cara, a vida da pessoa deve ser muito infeliz, sabe? Pra ela. Pro trabalho ser a coisa mais importante pra ela, né? Entende? De você, sei lá, se aposentar e não saber o que fazer do seu dia. Cara, tem um monte de coisa que você pode fazer, sabe? Que aí eu acho que também são outros, entre outros... É um pouco mais profundo, vai. Mas, cara, você não tem que se matar. Eu acho que o que importa nesse mundo corporativo aí, o que deveria pelo menos importar, é o resultado, sabe? Não é você trabalhar 12 horas por dia, 10 horas por dia. Tipo, não. Não, gente, pelo amor de Deus. Isso não é vida, isso não é qualidade de vida. Não é e nunca foi e nunca será, sabe? Então eu acho que essa quebra disso é imensamente positivo. Você pensar no resultado. É que assim, não tem como a gente fugir desse sistema capitalista, não tem como, infelizmente. O sistema que a gente vive, eu acho que dificilmente vai mudar algum dia. Mas se puder levar de uma outra forma, sabe? Por mínima que seja não trabalhar tanto, o mundo vai continuar capitalista, mas a gente vai ter mais saúde mental, a gente vai ter mais coisas boas pra viver, sabe? Porque é o que você falou, trabalhar tem que ser um meio, gente, não pode ser o principal. É que eu acho que o que eu percebia, pelo menos em outras gerações, é que o trabalho determinava a dignidade da pessoa, né? Então, tipo... Você sabe que dizem que paulista tem mania de perguntar quando conhece alguém, tipo, o que você faz? Tipo, como profissão, assim. E, cara, na verdade, tem tantos outros assuntos, tantas outras coisas pra você saber da pessoa, né? Sim, que definem mais a pessoa, Sim. O que me incomoda não é nem dizerem que é o trabalho que determina a dignidade da pessoa, mas sim ela trabalhar demais que determina a dignidade da pessoa. Então, tipo, Sim. se meu horário de trabalho é das 8 às 6 e eu entro às 8 e saio às 6, tem gestor que olha atravessado, como se eu estivesse fazendo o mínimo. Não, eu tô fazendo exatamente o que eu fui contratada pra fazer. E aí, eu acho que o que as gerações atuais perceberam é que isso não garante nada, né? Se matar de trabalhar não garante nada. Absolutamente. Tudo bem, nós não estamos falando daquela pessoa que Garante não faz seu absolutamente nada. Não faz absolutamente nada, vive às custas dos outros. Não, a gente não tá falando de um extremo aqui. Agora sim, é porque se tu trabalhar, tu vai conquistar. Gente, a gente tá cheio de exemplo perto de nós. Olhem ao seu redor e tu vê um monte de gente que trabalha pra caralho e que consegue no máximo pagar as contas e olhe lá. Então eu acho que o que essa geração percebeu é que não adianta se matar trabalhando, sabe? O meio que tu tá vai determinar muito mais o teu sucesso do que propriamente o teu trabalho. Então eles querem fazer sim um mínimo pra ter dignidade, pra ter uma vida confortável, mas eles não vão se matar por empresa nenhuma, a menos que seja a deles. E isso é muito legítimo, porque a nossa vida não pode ser resumida ao trabalho. Não. Trabalho é uma ferramenta. A vida mesmo é o que tá fora do trabalho. Então eu consigo entender e eu defendo demais a geração Z quando diz que se não tá satisfeito no trabalho, vai procurar outra coisa mesmo, que não vai tolerar pressão, que não vai tolerar assédio moral, coisa que a nossa geração tolerou muito. E a anterior, então, nem se fala. Mais ainda, eu acho que o que a gente pode pegar de bom também é esse... Como começou a se falar mais de saúde mental, de ambiente tóxico e não sei o quê, isso ajuda a abrir os olhos, né? Então, cara, isso veio com essa nova geração, talvez, não sei. Mas é um discurso muito válido e que a gente passa a pensar sobre, porque
quem nunca, assim, da nossa idade, dificilmente você vai pegar alguém que nunca trabalhou num ambiente tóxico, que nunca trabalhou num lugar que, sei lá, você voltava chorando pra casa, sabe? Sim. Com ódio do mundo. Ou acordava chorando porque tinha que ir. Chegava domingo, tipo, puta que pariu, tem a semana inteira pela frente, que Sim. saco, não sei o quê. Cara, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Eu já trabalhei assim, é péssimo. E é bom ver que pessoas não aceitam mais isso, sabe? Que não toleram mais isso e que... Porque isso não pode ser o normal, isso não pode ser o natural. Não. Daí também, né, pra geração Z, também é bom só que entendam que também eles não são os donos da razão. Então, ouçam também as pessoas, porque eles estão lá e estão com aquela coisa super idealizada, né? Vai ser assim, vai ser assado. Na prática, nem tudo funciona. Mas é tudo uma transição. Então, assim, como a Paulinha falou no vídeo, vamos tentar um meio termo, vamos pegar o que é melhor de cada um, né? Porque quem tá entrando no mercado tem muito a aprender com quem já está no mercado. Deixar um pouco o ego de lado, né? Eu acho que pra todas as gerações isso vale, né? Completamente. Tipo, não é porque tu é mais velho que tu sabe tudo, não é porque tu é mais novo que tu sabe tudo do mundo atual, então vamos chegar no meio termo. Por isso que eu acho que também é muito o perfil da pessoa, né? De aceitar, de conversar, sabe? Não ser o dono da razão. Ai, profundo, né? E a gente vai, se deixar, a gente vai puxando links, porque tem tantas coisas que englobam isso. Mas, pra concluir, que a gente já tá bem no finalzinho mesmo do programa, acho que a gente pode dizer que é isso, gente. Vamos deixar as vaidades de lado. O ego, gente, o ego. Vamos entender que os pontos de vista são diferentes, né? As realidades são diferentes e que principalmente não existe uma coisa melhor que a outra. Porque porque na minha época era melhor. Ok, mas não existe mais isso. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai viver agarrado naquele passado? Vai ser infeliz pra sempre porque tu não vai conseguir ser feliz com a nova realidade? Então não. Tá bom, foi bom, mas passou, gente. Sabe, o que é ruim passa, mas o que é bom passa também. Então, tipo, vamos abrir a cabeça, vamos ter mais empatia com as gerações diferentes da nossa, vamos se colocar no lugar do outro. É isso, senão eu vou ficar aqui dando discurso, vou dar palestra. Tem coisa boa e tem coisa ruim em todas as gerações. Por favor, pegarem as coisas boas de cada geração e não o contrário. Você sabe que esse final de semana, só um parênteses, nada a ver, mas esse final de semana meu sobrinho, ele tem 4 anos. E aí ele tava assistindo desenho lá que ele gosta no YouTube, ou na TV a cabo, eu não sei. Eu sei que a nossa conclusão, meu namorado e eu, a gente tava conversando, ele não faz ideia do que é uma TV aberta. Não. Tudo que ele assiste ou é TV a cabo, ou é YouTube, ou é, tipo, tudo. Mas enfim, Sim. só um parênteses, porque a gente sabia o que era TV aberta. E a gente não tinha programação infantil o dia inteiro, né? Então, exatamente. Tem isso. Ai, tem coisas que as novas gerações jamais saberão o que é. Então é isso, gente. Chegamos ao fim desse episódio do Incólicas. Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Um obrigado muito, muito, muito especial para Paulinha Morel por ter participado, mesmo que indiretamente, com essas reflexões bem bacanas. Paulinha, a gente te espera para um outro episódio. A gente ainda vai conseguir fechar as agendas aí. Sim. Mas muito obrigada. Beijo, Paulinha. Acompanhe, a Paulinha tem um material muito legal sobre questões corporativas e tal, então acompanhem no Instagram, @paulinhamorel. Vão no nosso Instagram também, @encólicas, e contem lá o que vocês acham de tudo isso, se vocês concordam que as gerações têm que se unir, se vocês acham que a gente tem que ser esse banho de sangue mesmo que a gente vê, que as pessoas tem momentos que foram melhores que outros. Contem pra nós o que vocês acham das gerações mais velhas que vocês, mais antigas que vocês. A gente quer saber tudo. E o Incólicas faz parte de uma rede de podcasts, a gente tá enfatizando muito isso esse ano, então a gente convida vocês também para conhecer
os outros podcasts da nossa rede, o Pré-Starcast, a audiorevista do mundo pro mundo. É uma galera de vários lugares que conversa sobre vários assuntos, tem muita curiosidade demais lá. O Geek Wars, que fala do universo geek. O Dibrano FC, pra galera que curte bastante futebol. E lembrando que tanto o Geek Wars quanto o Dibrano, eles fazem lives, então vocês podem participar ao vivo ali, conversar com a galera e dar seus palpites e participar das brincadeiras e tudo mais. Se vocês quiserem contribuir com esses podcasts também, podem fazer pelo apoia.se/PressStartCast ou para quem tá fora do Brasil, pelo patreon.com/PressStartCast. Ou ainda, para quem não pode ou não quer ter uma contribuição fixa, mas quer pagar um cafezinho ou outro para nossa fada da edição. Também dá para fazer um pix pro pressstartcastoficial@gmail.com. Todas essas informações com os links estão lá nos nossos destaques do Instagram e no nosso site também. Seja qual for a ajuda, a gente agradece demais. É isso, gente. Nos sigam no Insta. Sigam também a nossa editora maravilhosa, Drica. Um beijo, Drica. Beijo, Drica. Ela tá no Drica Sanches Áudio, Drica com K, Sanches com Z. E é isso, gente. Obrigada. Divulguem o Incólicas para quem vocês acharem que podem curtir o podcast, curtir os assuntos que a gente fala aqui. E é isso. Beijo, Ná. Até a próxima. Beijo, Melzita. Até. Beijo, gente. Beijo. Uhul. Você ouviu o podcast Encólicas? Saiba mais em encólicas.com.br.